termoterapia, aí essas questões todas que eu coloquei agora para vocês, de 1 a 10, essas primeiras, foram questões de concurso antigos, que vocês vão ver que está começando a cair agora em concursos mais atuais. Mas agora eu botei questões mais rebuscadas de concursos menos antigos. Então, a termoterapia utiliza diferentes modalidades de calor superficial ou profundo e possui 3 métodos primários de transferência. A primeira aula que eu dei de termoterapia para vocês, que está lá nas aulas, eu falei das modalidades, como ela é passada para o organismo, que seria a condução, conversão e convecção. Isso cai em concurso antigo, cai em concurso principalmente atual ainda. Então, tem que saber quais são os recursos por condução, convecção e conversão. Então, ondas curtas é um exemplo, são, né? Desculpa, porque é ondas, né? São um exemplo de transferência de calor por convecção. Se lembra que ondas curtas, ultrassom, infravermelho, é tudo conversão. Infravermelho, geralmente, a gente marca até irradiação, mas quando não tem irradiação, eles querem conversão também. Hidroterapia é uma forma de convecção, tá errado. O laser, aqui o laser é convecção lumínico. Ele não botou convecção lumínico, você poderia entrar com recurso, mas o laser aí, por convecção, seria o a gás, o hélio neon, ele também não especificou. Então, eu botaria uma interrogação nessa resposta. Micro-ondas é por conversão, esse eu tenho certeza absoluta. Por isso, entre laser e micro-ondas, eu ficaria com micro-ondas. Foi? E o ultrassom é por conversão e não condução, está errado aí. Paciente relata que na anamnese, que na realização de pegar um botijão, com água, pegar um botijão com água, sempre, esse botijão podia ser a gás, né? Mas tudo bem, um bujão com água, enfim. Sem flexionar o joelho, ficou impossibilitado de realizar a extensão do tronco. Então, eu fui me agachar para pegar um peso, no caso aí, né? E ele ficou sem realizar a extensão do tronco, ou seja, desencadeou uma dor. É igual quando a gente vai pegar um peso e dá mesmo aquela dor. Eu tenho alguma patologia? Eu posso ter uma patologia ali e desencadeou. Ou então eu não tenho patologia nenhuma, mas o peso excessivo, numa musculatura fraca, vai desencadear um processo. Ou uma resposta de espasmo muscular protetor, uma dor localizada, né? Ou então pode gerar até uma espondilodistese, né? Um carreamento da vértebra para frente, para trás, ou seja lá o que foi esse peso, naquele indivíduo. Então ele quer saber o quê? Qual é o incorreto nesse caso clínico? O que eu não faria nesse caso clínico? Então vamos lá. Exercícios de alongamento para a musculatura da coluna vertebral deverão ser realizados logo após o processo áudio. Sim, logo após o processo agudo. Adorei essa questão, então não é essa, porque é o incorreto. Repouso no leito possibilita melhora precoce da sintomatologia dolorosa. Na fase aguda, a gente sempre usa o protocolo Price. Proteção, repouso, gelo, que é ICE, compressão e elevação. Então, meu amor, ou Price, né? Mobilização articular, né, grau 1 e 2, e mobilização passiva do segmento, que a gente pode usar numa fase inflamatória aguda. Então, aí está mais do que correto o quê? Repouso no leito. Escoliose antálgica, pode estar associada? Claro, o indivíduo pode ter uma escoliose, exacerbou o quadro. Né? Desencadeou a crise, ou seja, a clínica de sinais e sintomas. O uso de transporte, tipo moto, contribui para a exacerbação? Se eu tenho que fazer repouso, como é que eu vou andar de moto? Aí, se a moto que cai, batendo no quebra-mola, cair num buraco, meu amor, vai mexer na região. Jamais marcaria essa questão, né? Crioterapia é contraindicação absoluta? Pô, o que eu mais faço numa fase inflamatória aguda, ou quando eu tenho uma dor localizada que não me diz que não tem nenhuma contraindicação, é gelo. A resposta é essa, está na cara. Nem que eu quisesse marcar qualquer uma, essa daí está mais dizendo assim, pelo amor de Deus, me marque. Porque crioterapia nem pensar numa fase, crioterapia sempre numa fase inflamatória aguda. Eu ia dizer nem pensar, claro, numa fase aguda é o que mais eles querem em concurso público. É porque eu ia falar nem pensar numa fase crônica, e aí é agudo. Numa fase crônica, posso usar sim crioterapia, do que usar calor, mas eu tenho que associar o quê? Ao exercício, que é o que o Knight fala, crioflexibilidade ou criocinética. Exercício mais frio eu posso usar numa fase crônica, mas eles não querem em concurso público usar frio, tampouco com exercício, em concurso público, em fase inflamatória crônica. Fase inflamatória aguda eles querem, mas fase inflamatória crônica sempre querem calor. Na aplicação do gelo na fase inflamatória aguda da lesão muscular, observa-se vermelhidão.
Isso daí é uma para se pensar. Essa é uma questão. Meu amor, eu vou me basear em literatura antiga ou literatura atual? Ah, mas eu terminei a faculdade agora. Ah, mas tem gente que terminou a faculdade há muitos anos. Na verdade, essa questão agora deveria ter a bibliografia para eu saber marcar. Então, Cristina, como é que você vai saber se não deu bibliografia? Se não deu bibliografia, como que eu vou saber? Eu tenho que pensar e não vou marcar errado. Eu olharia todas as outras questões, eu sou mais velha, né? Então, eu olharia as questões e saberia se esse fisioterapeuta que fez a prova, ele é velho ou é novo, pela forma das questões. Aí eu saberia responder essas questões pelas outras questões realizadas. A tendência dele. Né? Por isso, eu talvez marcaria essa questão correta. Mas, se não, vamos ver que nós temos aí duas respostas. Aumento da produção de linfócitos. Se você vai diminuir o fluxo sanguíneo, você não vai aumentar a produção de linfócitos, porque não vai chegar sangue na região, não vai chegar nem hemácia, nem linfócito, nem plaqueta, nenhuma célula do sangue. Aumento da lesão da hipóxia secundária. Eu sempre uso gelo numa fase inflamatória aguda para evitar a hipóxia secundária e não aumentar a lesão. É por isso que eu uso gelo. O aumento do efeito da histamina sobre a membrana vascular. A histamina é vasodilatação. Se você acreditar que o gelo só faz vasoconstrição, como o Knight diz o tempo todo, jamais a histamina deveria ser uma resposta do gelo, porque vai fazer vasoconstrição o tempo todo. Vasodilatação induzida pelo frio. Quem diz isso é a Sheila Kitts e a Sarah Bazin. É o livro da eletroterapia do Cleiton. Então, em geral, a literatura, geralmente de concurso, é a eletroterapia do Cleiton. As antigas não vinha, e a gente marcava segundo o Knight. E o Knight diz concentração de sangue com alta taxa de oxigênio no sistema venoso cutâneo. Então, se fosse um cara da antiga, eu ia marcar a letra E. Né? E se fosse um cara novo, eu ia marcar a letra D. Ou então, se a bibliografia vem no concurso e está a eletroterapia do Cleiton, eles querem que eu diga que crioterapia faz vasodilatação induzida pelo frio. São recursos contraindicados na fase do edema articular do joelho. Ele não disse qual é o edema, se é efusão, se é derrame articular, ou se é um edema de exudato inflamatório. Como ele não disse, em geral, edema, quando se fala, e não diz a causa, é geralmente de processo inflamatório. Pode ser crônico ou agudo. Como ele não disse, eu vou pensar o seguinte, tudo que aumentar o fluxo sanguíneo na região vai aumentar o edema. E tudo que diminuir o fluxo sanguíneo na região vai diminuir o edema. Então, é isso que ele quer que você pense. Mas se você pensar, se a circulação é fechada e você vai aumentar o fluxo de sangue, vai chegar e vai sair. Tanto que a gente usa calor para diminuir edema. Agora, a gente também usa o frio para não deixar inchar. Então, também vai diminuir edema. Aí depende do autor, do que disse de efeito fisiológico. E a gente aqui tem que responder essa questão. Então, vamos responder. Eu, na minha cabeça, macaca velha de concurso, né? Sou antiga, já sei mais ou menos, né, o que a maior parte dos autores pedem, a maior parte dos concursos públicos. Então, aí eu ia considerar edema de processo inflamatório. Porque notem só as questões. Ondas curtas contínuas. Ondas curtas contínuas é fase crônica. Ondas corrente interferencial, em geral, é para fase aguda. E micro-ondas é fase crônica. Teve um aqui que é diferente. Se ele quis dizer corrente interferencial para contração muscular, ele ia colocar. Ele quis dizer corrente interferencial para fase aguda para diminuir dor. Então, aí eu tenho crônico e agudo junto. Não deve ser essa a resposta. Aí vou para a próxima. Laser. O laser eu posso usar tanto em agudo, crônica, proliferativo, de remodelamento. Eu nunca vou pensar em laser só se tiver dose. Se não tiver dose, eu não vou nem olhar para essa palavra. Está lá, ultrassom pulsado e corrente interferencial. Ultrassom pulsado e corrente interferencial é para fase aguda. E laser também é para fase aguda. Todos são para fase aguda. Adorei essa questão. Que ele está lá, diz, quais são os recursos contraindicados? Só que é contraindicado. Se fosse indicado, eu ia marcar esse. Laser, ultrassom pulsado e corrente interferencial. Aí ele diz, contraindicado. O contraindicado, eu não disse para vocês que é sempre o vilão de ondas curtas? Olha a próxima questão. Ondas curtas contínuas, infravermelho e micro-ondas. Tudo é calor aí. Se é um edema inflamatório, agudo que ele não disse, aí teria que ser essa letra C. Aí eu tenho a letra B e C na dúvida. Porque eu não sei se esse edema é crônico, se esse edema é agudo. Mas esses dois, eu tenho certeza que todas as respostas são iguais. Que é diferente da letra A.
Olha o meu pensamento. Agora eu não sou nem mais fisioterapeuta que sabe meia dúzia de coisa de IOU que decorou o livro, que memorizou. Agora estou pensando no que ele quer que eu responda. Então vamos para outra. Infravermelho, micro-ondas e laser. Misturou calor e laser. Esse laser ele quis dizer que é de fase aguda? Já me levou à dúvida. Porque laser serve para todas as fases. Se serve para todas as fases, estaria indicado, não estaria contraindicado. Então também não marcaria essa letra D. Aí está lá, ultrassom contínuo, TENS. Botou TENS, ele quer dizer que é agudo. Geralmente, quando bota recurso, TENS é para agudo. Embora tem TENS para fase aguda, fase crônica, aí ele vai querer que você saiba a frequência, a largura de pulso, a intensidade, aí ele vai te dar uma outra questão. Mas quando ele bota TENS solto em concurso público, é para fase aguda, é para dor. Ou para qualquer quadro de algia. Ele está perguntando contraindicado, como é que ele bota TENS? TENS serve para tudo, para dor aguda, dor crônica, né? Até em câncer. Como é que eu não vou usar o TENS? Então, está contraindicado nunca, né? Estaria indicado. Tem as contraindicações de corrente elétrica, que a gente já viu. Mas aqui não tem, está dizendo edema. Então, eu ficaria com a B e com a C. Ele quer os contraindicados, ele não quer o indicado. Então, entre B e C, o B é tudo indicado, que seria para a fase inflamatória aguda. Ele não disse a inflamação. Então, laser, ultrassom pulsado em corrente interferencial, jamais estaria contraindicado no edema de joelho. Demais que tem laser aí também me deixando na dúvida. Mas mesmo que eu tirasse o laser, eu ficava com ultrassom pulsado e corrente interferencial. Então, a resposta, são recursos contraindicados. Falou em contraindicado, eles querem sempre ondas curtas. E quem anda junto com ele é o micro-ondas, que é outro calor profundo. Então, um ajuda o outro. Então, um anula o outro se tiver numa resposta. No caso aqui, ele quer os contraindicados, um ajuda o outro, né? Então, se somam aí, então a gente fica com a letra C.